Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos no seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Desejamos que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Este programa está sendo transmitido em Recife e na região metropolitana pelo canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil, mas também pelo Spotify e no nosso canal do YouTube, Rede Brasil Oficial. Compartilhe, claro, nossos links com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Hoje estudaremos a 11ª lição com o título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. E para comentar a lição de hoje, contamos com a presença, mais uma vez, do nobre professor e presbítero Jonatas Éder. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, evangelista Alessandro Barreto, é um prazer estar de volta. Pai do Senhor para todos que estão em casa. E eu queria aproveitar para mandar um abraço que me cobraram para a Escola Dominical em Casa Amarela, meus queridos irmãos, né? Deus abençoe vocês. E deixar um abraço também para os companheiros que estão aqui conosco hoje. Muito bem, foi bom estar com o senhor mais uma vez, João. E também o professor, vice-diretor ali da STADEB, professor, nosso amigo professor Givanildo Hermano. Pai do Senhor, professor. Paz do Senhor, evangelista, é um prazer estar aqui mais uma vez. Amém. E por fim, nobre amigo ali da Superintendência das Escolas, professor Jonas Santana. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, ministro. Amém. Nesta lição, estudaremos um dos momentos mais marcantes da história da igreja. A visita do apóstolo Pedro à casa do centurião Cornélio. Veremos que, através do Espírito Santo, Deus rompe barreiras étnicas e culturais, mostrando que não faz acepção de pessoas. E, por fim, elencaremos como a mensagem do Evangelho alcançou os gentios com o poder a partir da igreja em Jerusalém. Nós vamos agora para a leitura do texto áureo da nossa lição. E eu gostaria de pedir aqui para o nobre presbítero, nosso irmão Éder, por favor, leia o texto áureo. Amém, evangelista Alessandro. O texto áureo da nossa lição está em Atos 10:47 e diz assim a palavra de Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não seja batizado estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Como citei, Atos 10:47. Muito bem. Professor Givanildo, por gentileza, professor. Queria que o senhor lesse a verdade prática. A verdade prática diz que o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Muito bem. Nós vamos então seguir agora para os objetivos. Professor Jonas, por favor. Sim, senhor ministro. Essa lição tem 3 objetivos. O primeiro, mostrar que Deus incluiu os gentios em seu plano de salvação, ressaltar que a salvação é oferecida a todos os que creem em Jesus, independentemente de sua origem étnica ou cultural. E o terceiro e último objetivo é enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecoste não foi exclusivo dos judeus. Amém. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos do 1 ao 8, e também versos 21 e 23, e por fim, versos 44 a 48. Acompanhe conosco. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa
por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e quem tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não seja batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Bem, queridos irmãos, hoje estamos estudando a 11ª lição, que tem como título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. A semana passada nós estudamos a lição de número 10. Só para recordar, foi a lição de número 10 que tem como título A Expansão da Igreja. Estudamos um pouco sobre o que aconteceu ali logo após o martírio de Estevão. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos nos mostra que depois da morte daquele diácono e grande discípulo do Senhor, a igreja sofreu uma dispersão por todo o território romano, e isso Deus certamente aproveitou, no bom sentido da palavra, esse momento para que o evangelho fosse estendido aos gentios, né? E aí a igreja teve uma expansão exponencial. Mas continuando essa temática, nós hoje, como já falamos, vamos estudar sobre a igreja hebreia na casa de um estrangeiro, que a lição de hoje é a consequência lógica do que aconteceu na lição passada. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a casa de Cornélio. Nós vamos voltar aqui à tela, por gentileza. Eu vou pedir para que, por favor, coloque a próxima tela, e vou pedir ao professor Joanildo, por favor, professor, resumir esse quadro temático. Na verdade, esse é o mapa mental que traz o resumo da lição, né? O que é que nós vamos estudar nesta lição. Primeiro vamos mostrar a revelação de Deus aos gentios, né? Que esse tópico está dividido em 3 subtópicos, que é a visão de Cornélio, a experiência espiritual de Pedro e a urgência da pregação do Evangelho. Também vamos ressaltar a salvação dos gentios, e nesse tópico nós temos 2 subtópicos, que é a pregação aos gentios, a conversão dos gentios, e em terceiro lugar nós vamos enfatizar o Espírito derramado sobre os gentios, e esse tópico possui 3 subtópicos, que é o Espírito prometido, o Espírito recebido e um Pentecoste visto e ouvido, ou seja, é um resumo daquilo que vamos estudar na lição deste domingo. Maravilha. Vamos para a próxima tela, por gentileza. Vamos dar continuidade. Aqui está a divisão desse primeiro ponto, que é falar sobre a visão de Cornélio, a experiência espiritual de Pedro e um pouco sobre a urgência da pregação do Evangelho. Vamos à frente, por gentileza. Bom, aí está o textuário. Vou pedir para o professor Jonathan Zeder, por favor, ler conosco, e também o texto que está ao lado. Ok, muito bem. Na nossa lição de hoje, lembremos que estamos tratando da consequência, como foi bem dito pelo evangelista Alessandro e pelo professor Joanildo, do que vimos na semana passada, que é a dispersão, e por isso o evangelho vai alcançar muita gente, né? Então o textuário vai falar sobre uma resposta de Pedro em relação ao porquê ele ter batizado em águas aqueles que foram batizados com o Espírito Santo. E é claro que aqui é uma rápida palavra, né, em relação a isso, porque a gente vai esmiuçar esse assunto ainda, mas existiu uma pequena controvérsia, como é que Pedro batiza pessoas que não eram judias, né? Não tinham ainda se convertido ao judaísmo, mesmo sendo prosélito. A gente viu vários prosélitos sendo batizados, né? No capítulo 8, por exemplo, tem aquele de Candace, não é? O eunuco de Candace. Então, com prosélito não tem problema. A questão é que Cornélio não é um prosélito no sentido literal da palavra. Ele é amado pelos judeus, a gente vai ver isso. Ele gosta da religião, mas ele não tem um vínculo, vamos dizer assim, ligado ao judaísmo. Aí, por isso, cria-se um problema, mas é interessante o que foi colocado aqui.
A ideia do batismo em água, não é? Quando o crente é imerso no batismo do seu corpo coberto pela água, simboliza que ele morreu para a vida velha, né, de pecados, e quando é levantado, está ressurgindo para uma nova vida em Cristo. É claro que isso é um ato simbólico, porque isso já ocorreu, vamos dizer assim, no momento que ele aceitou a Cristo, mas agora ele está confessando publicamente, através do batismo em águas, que ele é uma nova criatura. Então, por isso o cristão está testemunhando que recebeu pela fé a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e se arrependeu de seus pecados. Por isso o batismo em águas inclui o compromisso permanente de viver, né, e virar as costas ao mundo e a tudo quanto é mal e viver uma nova vida no Espírito, conforme Colossenses 2, 6 a 8 e 12. Em resumo, o que o texto quer nos mostrar é o seguinte: Pedro não poderia negar água, ou seja, o batismo, para aqueles que ele viu, não é, uma transformação que foi imediata, porque o Espírito Santo, nós vamos ver, caiu sobre eles. E é muito parecido com o termo cair ali com o que aconteceu em Atos 2, né? Do vento veemente que veio e de repente todos foram cheios do Espírito Santo. Então é mais ou menos isso, ministro Alessandro. Muito bem, e aqui antes da gente prosseguir, professor Joanildo e professor Jonas, seria interessante a gente fazer aqui uma pequena abertura para explicar de que a ordem sobre o batismo no Espírito Santo, ela independe de alguém ter sido batizado em águas ou não. Ou não. Sim. Porque alguém pode entender que uma pessoa só pode ser batizada no Espírito se for batizado primeiro em águas. E aqui a gente tem uma evidência de que não há essa ordem. Há pessoas que se convertem, né, e no momento da conversão, é lindo. o Senhor batiza ele com o Espírito Santo. Obviamente que, digamos assim, seguindo uma ordem puramente, professor Joanildo, uma ordem puramente humana, na relação que temos de entendimento da Bíblia. Alguém primeiro vai se converter, depois ele vai ser discipulado, ele vai aprender os basilares da fé, vai ter o desejo de querer buscar o Espírito e, consequentemente, depois ele será batizado. Mas, necessariamente, isso não tem nenhuma fórmula, digamos assim, bíblica, né? Pode ser tanto quanto, não é? Nós temos no livro de Atos dos Apóstolos exemplos das duas coisas. Exato. E é importante que aquilo foi um sinal para Pedro, né? Possivelmente Pedro não iria batizá-los em água. Exatamente. Então, aquilo foi uma evidência. É como se o Espírito Santo dissesse assim: olha, eu vou lhe dar um sinal, eu vou lhe dar uma evidência. Porque acontece algo bem interessante. Quando nós vimos na semana passada, o senhor já frisou isso, né? À medida que o evangelho saiu de Jerusalém, alcançou as terras da Judéia e da Samaria, mas era preciso uma ação de um apóstolo batizando gentios para que se quebrasse o preconceito. Por que havia esse preconceito para com os gentios? Eu vou pedir permissão ao senhor para citar 2 versículos. Em Mateus capítulo 10, versículo 6, Jesus disse aos discípulos: ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Mateus capítulo 15, versículo 24, Jesus disse assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É a história com a mulher fenícia, né? Isso. Então criou na mente dos discípulos que o evangelho seria só para judeus. Só que na grande comissão, né, após a morte e ressurreição de Cristo, Jesus deu uma missão universal, transcultural. Marcos 16 e 15, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19, portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações. Lucas 24, 47, o evangelho deve ser anunciado em todo o mundo a partir de Jerusalém. Atos 1 e 8, vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Glória a Deus. Então, o evangelho estava se expandindo, saindo de Jerusalém, alcançou Judéia, alcançou Samaria, mas precisava de uma ação de um apóstolo para batizar gentios, para que essa barreira fosse quebrada. É como se fosse uma trava, né? Isso. E aí o que foi que o Espírito Santo fez? Caiu sobre os que estavam na casa de Cornélio, para dizer assim: olha, eu vou te mostrar que não só a salvação, mas o batismo em águas, o batismo com o Espírito Santo não é só para judeu, é para gentil também. Glória a Deus. E aí, é baseado nessa informação, né, que Pedro vai dizer assim: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Como nós, né? Como nós. Não tem como impedir agora que eles sejam batizados em água. Exatamente. Essa sua fala nos faz lembrar do que Jesus disse lá em João 14, capítulo 14 do Evangelho de João. Jesus disse: vocês irão receber o Espírito que o mundo não pode receber. Aleluia. Porque não o conhece, nem o vê, mas vocês o conhecem e o veem. Aí o Senhor disse assim:
E aqueles que me amarem, amarem a minha palavra, eu e meu Pai viremos, eu e meu Pai, e faremos morada nele. Então significa dizer que a presença do Espírito Santo na vida de alguém, ela só é possível mediante a conversão. Então estes discípulos lá na casa de Cornélio já eram crentes, já eram regenerados, mas além disso, já eram batizados no Espírito. O que faltava era a água. Aí Pedro diz, não tem o que. Se o Espírito Santo já fez tudo aquilo que é preciso, já regenerou, já habitou, já batizou, o que é que eu vou fazer? Vou negar? Então, isso foi um contraste, porque lá atrás, quando Pedro tem aquela visão, que o Senhor Jesus desce um lençol, não é? Pedro mata e come, né? E se diz, Pedro mata e come. Claro que aquilo ali era uma tipologia. Aí Pedro diz, não. E pela segunda vez o Senhor diz, mata e come. Ele disse não. E pela terceira vez, Pedro é o discípulo dos 3. Ele negou 3 vezes, depois disse que amava 3 vezes, depois disse que não comia 3 vezes, né? Mas aquilo ali, professor Jonas e professor Joanildo, a casa de Cornélio, para mim, no meu entendimento, é o Senhor Jesus dizendo, Pedro, aquela visão que eu te mostrei, eu vou te mostrar na prática agora. Né? Glória. Eu vou te mostrar que estes daqui são gentios, mas eles já receberam tudo que vocês receberam. E é muito bonito, me permita, pastor, é muito bonito quando Jesus diz assim, não torne impuro aquilo que Deus já purificou. E o que faltava para Cornélio, o anjo vai dizer, é só um spoilerzinho, mas o anjo vai dizer assim, você precisa ouvir a mensagem. Isso. O que faltava para Cornélio era ouvir a mensagem. Já era um homem temente a Deus, orava. Né? Já tinha visão, já recebeu visão de anjos, já era batizado com oferta, dízimo. Ele era um homem religioso, mas não salvo ainda. Precisava da mensagem. Né? E é claro, a gente vai trabalhar isso melhor, mas às vezes o que falta só é a mensagem. E detalhe que o anjo não prega, mas viabiliza meios, né? E foi o que aconteceu. Foi isso. Muito bem. Vamos para a próxima tela. Professor Jonas, eu queria que o senhor, por gentileza, falasse sobre isso. Outra palavra-chave, que é a palavra aqui da lição, podemos ler esse texto inicialmente. Os gentios deram evidência da presença do Espírito falando em línguas. Posteriormente, Pedro relacionou isso com a experiência do Pentecostes. Como os gentios tinham recebido o mesmo dom que foi dado aos crentes judeus, obviamente eles foram aceitos por Deus. Assim, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Isso está registrado em Atos capítulo 11, versículo 17. Quando houve a necessidade de convencer uma igreja judaica, cética, de que Deus pretendia receber os convertidos gentios, foi dado um sinal justamente especial, que foi justamente o batismo com o Espírito Santo. Tem uma coisa a ser acrescentada nisso aqui, ministro, no capítulo 10, se o senhor me permite, e o versículo de número 3, de número 16, na verdade, que diz assim, e recolheu-se por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher-se no céu. E o versículo 14, que é o versículo anterior, por várias vezes Pedro diz assim, né? Isso é comum, isso é imundo. Agora observe a cena para a gente entender essa ideia de aceitação. Ele está tendo uma visão, nessa visão ele está vendo um vaso, foi um lençol atado como se fosse um vaso, cheio de vários animais. E esse vaso está vindo do céu, e esse vaso se recolhe para o céu. Aí está lá Pedro dizendo assim, Senhor, isso é imundo. Aí eu pergunto, vem alguma coisa imunda do céu? Não. Vai alguma coisa imunda para o céu? Não. Mas a força da tradição era tão grande que mesmo vindo do céu, por 3 vezes ele está dizendo, é imundo. Mas eu já purifiquei, mas está sujo. Quer dizer, quem está falando com Pedro não é uma pessoa qualquer, quem está falando com ele é Deus. Mas a força da tradição e Deus judaica... dizendo, eu purifiquei. Claro, e a força da tradição judaica é tão grande que mesmo o lençol vindo do céu, subindo para o céu, e quer dizer, ele sabe, qualquer judeu sabe que no céu nem entra nada imundo e nem desce nada imundo, mas é a força da tradição, mas precisava justamente deste sinal do batismo com o Espírito Santo na casa de Cornélio para dizer, olha, o mesmo Espírito que falou em vocês, que controlou as línguas estranhas em vocês, é o mesmo Espírito que batizou agora ele. Aí a gente tem, uma pessoa pode ser batizado no ato da convenção ou após a convenção, mas aqui tinha que ser no ato da convenção, que era para entender aquelas línguas estranhas. A glossolalia que vocês falaram, está falando mesmo. Quer dizer, o Espírito que caiu sobre vocês está caindo sobre eles também. Quer dizer, isso é para todos. Então, o lençol está limpo. Está subindo, está descendo. E os animais estão limpos, né? Estão limpos. E me permita só um adendo. Tem um dado momento na pregação que ele diz assim, vocês bem sabem que não é normal um judeu entrar na casa, mas Deus me mostrou. Exato.
que não tornasse homem algum comum O imundo. O imundo. Exato. Muito bem. É a introdução da pregação dele. Tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1653, que fala sobre esse capítulo da casa de Cornélio. Tem um estudo muito interessante por título Provas do Genuíno Batismo no Espírito Santo. Eu só vou citar 9 pontos que o Donald Carrell Stamps ele diz aqui. Primeiro, ele diz sobre o autêntico batismo no Espírito Santo. O autêntico batismo no Espírito Santo levará a pessoa a amar, exaltar e glorificar a Deus. Isso acontece na casa de Cornélio. Segundo, o verdadeiro batismo no Espírito Santo aumentará a convicção da nossa filiação com o Pai Celestial. Isso acontece aqui também. Terceiro, o real batismo no Espírito Santo aumentará nosso amor e apreço pelas Escrituras. Isso vai acontecer também. Quarto, o real batismo no Espírito Santo aprofundará nosso amor pelos demais seguidores de Cristo e a nossa preocupação pelo seu bem-estar. Isso vai acontecer. Pedro vai passar por uma transformação literal quando vê o batismo ali naquele lugar. Quinto, o genuíno batismo no Espírito Santo deve ser precedido de abandono do pecado e de completa obediência a Cristo. Então houve uma conversão ali real. Sexto, o real batismo no Espírito Santo fará aumentar o nosso repúdio às diversões pecaminosas e prazeres ímpios deste mundo, refreando-nos a busca egoísta de riquezas e honrarias puramente terrenas. Sétimo, o genuíno batismo no Espírito Santo nos trará mais desejo e poder para testemunhar da obra de Cristo. Nono e último, diz que o autêntico batismo no Espírito Santo tornará mais real a obra, a direção e a presença do Espírito Santo em nossa vida diária. Aleluia. Se olharmos para o que o Carrell Stamps diz aqui, tudo isso vai acontecer aqui nessa lição de hoje, na casa de Cornélio. Vamos para frente aqui, por gentileza. Professor Givanildo, a revelação de Deus aos gentios, por Muito favor. bem. Como a igreja formada por cristãos judeus lidaria com gentios recém-convertidos, né? Como vamos tratar esses recém-convertidos? Então, a experiência de Pedro com a revelação em Jope, bem como a sua visita à casa de Cornélio para esclarecê-lo a respeito do Evangelho, corroboram que a salvação pela graça não era uma bênção exclusiva da nação judaica, mas que havia se manifestado a todas as pessoas. Eu vou dar uma pausa para explicar alguns textos aqui que eu considero importantes, né? Porque eu citei aqui outrora que Jesus havia dito assim: e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Exato. Ou o próprio Jesus disse assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Parece uma contradição, mas não é. Na verdade, durante o ministério terreno do Senhor Jesus, o seu ministério foi voltado principalmente para os judeus, né? Terras da Judéia e da Galileia. Poucas pessoas estrangeiras tiveram acesso à mensagem da salvação, como, por exemplo, a mulher samaritana, a mulher cirofenícia, alguns centuriões. Mas depois da sua morte e ressurreição, aí vem a mensagem agora que deve ser propagada no mundo inteiro, né? Então, desde os tempos do Antigo Testamento, que nós vamos perceber isso, que o desejo de Deus é salvar a todos, não só judeus, assim. Inclusive, me permita uma parte, Deus vai mostrando isso ao longo da história, principalmente do Messias, sim, inserindo personagens que não são judeus ou hebreus dentro da história, né? Tamar, Raabe, Ruth, não é? Assim, Nós temos diversas mulheres e homens também entrando no povo de Deus e sendo aglutinados. Isso é Deus mostrando, ó, o reino um dia vai ser para todo mundo. Exato. E me permita, professor, a promessa de Deus a Abraão, 12:3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Quando o povo sai do Egito, a Bíblia diz que um misto de gente saiu com o povo. Isso. Agora, detalhe, para eles saírem com o povo de Israel, eles primeiro participaram da Páscoa, Sim, ou seja, seus filhos não morreram, exato. mesmo sendo gentios, Sim. estavam dentro da casa dos judeus. Então a bênção da salvação já chegou. Oh, glória. E ao sair foram circuncidados os homens. Então significa dizer que a porta da salvação já estava indicada, que estava aberta para todos os povos. Deus ali. estava preparando, né, Israel para Claro, esse claro. momento que, como o senhor disse, será universal, será para todos. Aí esse texto, né, de Tito 2:11 diz isso, que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Há um texto na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Paulo diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, né?
que quer que todos os homens sejam salvos, né? Glória a Deus. E venham ao conhecimento da verdade. Então, a salvação ela é universal. Deixa eu ler o texto. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, é como se os judeus estivessem com dificuldade de entender essa universalidade do pecado, né? Aí nós continuamos dizendo que a manifestação do Espírito na casa de Cornélio é um marco na história da igreja primitiva e mostra o interesse de Deus em chamar todos os povos para a comunhão do Espírito. E aí a gente vê toda uma mobilização. Se lermos esse texto de Atos 10, que eu quero inclusive aconselhar os professores a ler todo o texto, né? Porque foram selecionados alguns versículos, né? Foi. Mas olha a mobilização para que Pedro fosse para a casa de Cornélio. Primeiro, aparece um anjo para Cornélio. Depois, nós vamos perceber que o anjo diz assim, manda chamar Pedro e dá a localização. E o anjo diz assim, que as suas ofertas estão sendo recebidas diante de Deus. O anjo dá a localização, envia, pois, homens a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele dirá, como que diz assim, eu vou mandar para o seu WhatsApp a localização. Glória a Deus, glória a Deus. Detalhe, mostra uma visão a Pedro e Deus diz a Pedro, não considere imundo o que eu purifiquei. Quarto lugar, o Espírito Santo diz a Pedro, no capítulo 10, versículo de número 19, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões, olha, ele diz a quantidade de pessoas, 3 varões te buscam, levanta-te, pois, e desce, vai com eles, não duvidando, porque eu enviei. E para que não houvesse dúvida alguma, Pedro estava pregando, o Espírito Santo caiu sobre eles. O versículo que eu li, professor Joanildo, é o versículo 28 de Atos 10. Vou pedir licença, pastor, para ler. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. E isso antes dele ver o batismo do Espírito Santo. Isso foi antes. Isso foi antes, ou seja, todo esse cenário que o professor Joanildo desenhou para a gente aqui de forma maravilhosa, né? Parecia que a gente estava vendo o anjo chegando, dizendo, olha, recebeu suas ofertas, isso assim, 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 mande chamar, vá buscar, fala com Pedro, todo sinal, ele diz assim, Deus trabalhou para eu estar aqui hoje. Não tem como duvidar. Não tem. Eu vou só pedir licença aos senhores, que eu sei que o negócio tá bom. Mas tem um intervalozinho, a gente vai para um rápido intervalo, mas já nós voltamos para o seu programa Escola Bíblica Dominical. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos estudando a lição de número 11, que tem como título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Nós vamos retornar aqui ao nosso comentário da lição, que está maravilhoso. Eu vou pedir, por gentileza, que passemos para a próxima tela. Professor Jonas, por gentileza, eu gostaria que o senhor lesse e comentasse alguma coisa. A citação, nós temos uma citação, né, do livro A Igreja em Jerusalém, do pastor Zé Gonçalves, que diz o seguinte, faz referência ao primeiro tópico. Nessa visão, o anjo de Deus orientou-o a chamar o apóstolo Pedro para dizer-lhe, palavras que te salve tu e toda a tua casa. Atos capítulo 11, versículo 14. O anjo mesmo não lhe pregou o evangelho, mas orientou-o acerca de quem poderia fazer isso. A carta aos Hebreus informa-nos que os anjos são mensageiros de Deus, enviados a favor daqueles que vão herdar a salvação, Hebreus capítulo 1, versículo 14. A pregação do evangelho, portanto, não é missão dos anjos, é missão do crente em Jesus. Eu quero só trazer como ponto de partida Atos capítulo 11, ministro, se eu me permite, e o versículo número 14, que diz assim um texto. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe disse, envia varões a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salve a tu e toda a tua casa. Lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, fazendo uma leitura regressiva, 10 e versículo 2, mostram as características desse centurião chamado Cornélio. E dá para a gente enumerar rapidamente aqui, Primeiro, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia esmola ao povo e de contínuo orava a Deus. Primeira característica, homem piedoso,
temente a Deus, segundo, e fazia esmola ao povo e depois orava a Deus continuamente. Tem um detalhezinho que o senhor citou, que essa ideia de ser temente e piedoso era ele e a sua casa. A casa. Né? Ele conseguiu impregnar isso na esposa, nos filhos, é o que dá a entender. Não, e outra coisa, a questão dele ser um centurião e essas características não eram comuns para um centurião, principalmente um personagem chamado Cornélio, que era da corte chamada italiana, porque a corte italiana, na verdade, é uma corte internacional, que estava justamente sediada naquele local ali. Então você tem um estrangeiro que tem características muito maiores e mais bem avaliadas do que até um judeu que estava vivendo ali naquela mediação. Mas com todas essas características da vivência da piedade, de ser temente a Deus com toda a sua casa e de orar, e não somente de orar, mas de ter as suas orações também ouvidas, as suas esmolas também contempladas lá em cima, não lhe dava o direito de entrar nos céus. Glória a Deus. Não lhe dava o direito de entrar nos céus. Por isso que o anjo disse assim, olha, manda chamar Simão por sobrenome Pedro. Só que no capítulo 11 e o versículo 14, o próprio Pedro deixa claro aquilo que não ficou registrado no capítulo 10. Porque uma das falas é essa: ele, Pedro, não é um anjo, Pedro, te dirá palavras pelas quais tu e toda a tua casa será salvo. Quer dizer, qual a primeira lição que a gente tira aqui? Por mais que seja piedoso, por mais que seja temente, por mais que ore, mas se não tiver um encontro pessoal com Cristo, não tem possibilidade de salvação. Exato. Aqui mostra claramente, ou seja, vamos fazer um resumo aqui. Cornélio podia ter tudo isso, mas se morresse sem ouvir Pedro, não era só ouvir Pedro, aceitar a palavra de Pedro, não teria salvação. Então a salvação é em Cristo, não é em méritos pessoais. Aí nós temos Efésios capítulo 2, versículo... Eu pensei agorinha em Efésios. Capítulo 2, né, que a salvação é pela graça de Deus, não é por mérito humano. É o que a gente pode, ministro, a partir do capítulo 11, versículo 14, assim, palavras com que te salve, tu e a tua casa. E interessante que na língua grega tem duas palavras para salvação, e aqui é a palavra para salvação da alma, não é salvação da cura física, de um livramento de alguma coisa, da alma, ou melhor, quer ser salvo? Aceite Jesus, que religiosidade não leva para o céu, não. É verdade. Esse assunto abriu, professor Givanildo, uma portinha aqui na minha cabeça e eu queria compartilhar. É o seguinte: nós já sabemos de que a salvação ela é exclusiva em Cristo. É verdade. Jesus disse isso, né? Lá em João 17, primeiro, até o 3. Especificamente no versículo 3, quando ele diz assim: e a salvação é esta, que creiam em ti como único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então nós sabemos que não existe salvação fora de Cristo. Agora, eu entendo, professor Givanildo, que o Senhor Jesus, ele pode, antes que alguém receba, inclusive, a própria pregação do Evangelho, Jesus, ele pode criar situações através de visões, através de um sonho, e falar a alguém sobre o Evangelho. E essa pessoa, quando receber a pregação, de alguma forma aquele barro já foi quebrado, vamos assim dizer. Exato. Eu não vou dizer o nome da cidade, mas teve um aluno, recentemente esteve com vocês em um local, com a Estea Deb, e ele compartilhou algo que foi em um lugar, não vou dizer aqui o nome, porque a gente sabe que existe toda uma orquestração, né, para tentar descobrir as estratégias da igreja, e a gente não vai dar aqui, a gente não vai dar pérola aos porcos, né? Mas ele disse para mim assim, eu estava ministrando a aula de fundamento de missões, lá em Jaboatão dos Guararapes, e ele disse: professor, nós estivemos lá com a equipe da Estea Deb, junto com o professor Givanildo e tal, em tal cidade, em um local que é, de alguma forma, quase que proibido o acesso, e quando chegamos lá para pregar, alguém que estava lá, naquele lugar, disse que já tinha recebido uma visita de Jesus por meio de sonhos. Mas nunca tinha sido pregado o Evangelho para aquela pessoa, ela não sabia o que era a Bíblia, conhecia a Bíblia por meio da pregação que vocês levaram, inclusive ele pegou a Bíblia dele e deixou de presente, e ele disse que aquela pessoa disse: olha, Jesus já apareceu para mim, ele disse o nome dele, pregou para mim, mas eu fiquei sem entender muita coisa, e vocês chegaram aqui, então veja assim, né? A pregação do Evangelho é necessária, porque Paulo disse: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, a salvação, ela é por Cristo. Agora, eu entendo que Jesus tem seus meios de fazer com que o Evangelho chegue em todos os lugares. Exato. Porque eu acredito, professor,
que assim como aconteceu com Filipe, que foi transportado, né? Ele saiu daqui, apareceu aqui, pregou e depois azou, depois voltou. Ainda hoje acontece. Sim. Eu conheço missionários, a instituição teológica onde eu estudei, a minha primeira graduação, passei 5 anos lá, e eu estudei com missionários do mundo inteiro. Sim. E eu tive a oportunidade de conversar com um desses missionários, e ele disse para mim, o Senhor já me transportou daqui para um país na África. 5 anos antes de eu chegar lá. E eu preguei o evangelho lá e voltei. E quando eu, 5 anos, fui enviado para aquele lugar, as pessoas disseram, que bom que você voltou. Verdade. Eu creio nisso. Experiências. Olha, O professor, Espírito Santo não está preso olha, na nossa realidade, né? eu creio que Jesus não se revelou só para Paulo. Sim. Do mesmo jeito que Jesus se revelou para Paulo em visão, eles têm se revelado hoje. Exato. Em lugares que a igreja ainda não chegou, mas que por amor àquelas vidas, o Senhor já foi lá, professor Givanildo. Glória a Deus. Há um livro, Atrevi-me a chamar-lhe de pai. É a história de uma ex-muçulmana que Jesus visitou ela no quarto dela. Ela nunca tinha escutado falar sobre o evangelho. Então, assim, a salvação é exclusiva por Jesus, Sim. mas eu creio, à luz das Escrituras, com o exemplo de Paulo, com o exemplo de Cornélio, com o exemplo de Cornélio, com o exemplo do centurião, com Felipe e outros mais, de que mesmo que o evangelho fisicamente, através da palavra ou através da igreja não tenham chegado lá, o Senhor pode ir lá. Sim. E as pessoas serão alcançadas. Exato, porque o mais interessado na salvação aleluia. Cristo é Jesus, ele deseja salvar a todos. Então é claro que essa missão da evangelização foi entregue a nós. É a igreja que tem que evangelizar, levar as boas novas de salvação. Só que existem pessoas que as dificuldades são maiores. Em países muçulmanos, por exemplo, não é assim? Sim. Então existe toda uma resistência, uma proibição, existe todo um impedimento. Então às vezes não se chega a pessoas, mas Cristo chega lá. Então nós não temos dúvida disso. Pessoas que tiveram sonhos, visões, revelações, que em Cristo Visitas apareceu, os seres angelicais apareceram. Então Deus é o mais interessado. A casa de Cornélio é um exemplo. Né? É um exemplo disso. Nós não... O autor aos Hebreus chega a citar isso e dizer que alguns receberam anjos. Exatamente. Sem saber, hospedaram anjos. Hospedaram. Exatamente. Então, a ideia não é que o evangelho deixará de ser pregado pela igreja, mas a igreja fará o seu papel. Exato. E quando a igreja for impedida, o Senhor fará além do que a gente pode fazer, e essas pessoas terão acesso ao evangelho posteriormente para a igreja. Eu me lembro de um relato de um missionário que ele foi para um determinado país, eu não lembro o nome do livro, mas a história é a seguinte: ele foi para esse país e evangelizou, ele não conseguiu ganhar ninguém porque ele não falava a língua. Não falou a língua. Aí morreu lá. Anos depois, um grupo de missionários foi enviado para lá e as pessoas começaram a pregar e disseram, essa pessoa viveu aqui. Então, e não faz muito tempo. Ele esteve aqui falando de Jesus e eles pensaram que era missionário. Ele esteve aqui, mas não faz muito tempo. Porque o missionário viveu tanto o evangelho de seleção. Acho que eu ouvi isso na aula de missões. E, se não me engano, com um dos senhores, não lembro se foi com um do outro professor, mas belíssimo essa história, porque muitas vezes Jesus vai levar pessoas que vivem o evangelho, mas não podem pregar o evangelho. Exato. E aí, quando chegar a mensagem, não é? É porque, às vezes, quando a gente está falando sobre evangelismo, missões, professor Givanildo, professor Jonas e Éder, a gente é tentado a limitar a ação do Espírito Santo. Né? E o Espírito Santo, ele é Deus. E como ele é Deus, ele tem como agir com ferramentas que eu não consigo Sobrenaturais. Sonhos, visões. Porque, veja, vamos tentar aqui fazer um paralelozinho rápido. Eu sei que a gente vai voltar para a lição, mas se fluiu aqui é porque eu entendo que o Espírito Santo está nos conduzindo para esse caminho. E está dentro do assunto. Vamos para o Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento, professor Givanildo e professores que estão aqui, é o mesmo. É o mesmo. Então, se lá ele se manifestava e falou em meio de visões, que a gente chama de antropomórficas ou xenofânicas. Antropomórfica em forma de homem e xenofânicas em forma de elementos da natureza, fogo, água, trovão, relâmpago. Se esse Deus se manifestou para trazer a sua mensagem a vários homens no Antigo Testamento, Exato. qual a dificuldade dele fazer no Novo e hoje? Nenhuma. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, como o projeto de Deus é que os homens venham ser salvos, como foi o texto que o senhor citou lá de Tito 2, então o seu desejo, o projeto de Deus é esse,
é que as pessoas sejam alcançadas. Então, se há algum... Eu não estou falando com isso aqui para dizer, a igreja não precisa mais enviar missionário. Não é isso. A igreja continua na sua marcha, na sua trajetória. Agora, em determinados pontos onde dificilmente vai chegar um missionário, aí ele chega. Aí Jesus chega. O que o homem não pode fazer. E ministro, isso é uma coisa tão séria. Vamos tomar, por exemplo, o apóstolo Paulo. O Saulo de Tarso. Vou fazer uma analogia. A gente tem João, o apóstolo do amor, mas não conseguiu pregar para Paulo. A gente tem Pedro. O espírito de Pedro sempre foi simplesmente impossível, mas não conseguiu pregar para Pedro, para Paulo. Quer dizer, quando nenhum dos outros, ninguém consegue pregar, Jesus vai. Quer dizer, quem foi ali? Jesus. Exato. E detalhe, o texto bíblico diz lá em Atos dos Apóstolos que falou para ele, que Jesus sabe a linguagem que vai falar. Ele disse, eu ouvi uma fala em hebraico, que é a língua da sinagoga. Então, se fosse em grego, do jeito que Paulo era, ele ia levantar ali, já por cima, disse, quem é tu? Quando em hebraico eu disse, é alguém da sinagoga. Disse, quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Desarmou o homem. O termo que ele usa lá é o termo respeitoso. Para alguém que é superior. Porque é Quírios. É Quírios mesmo. Eu vou um pouquinho mais além, viu? Eu estou usando para Deus, na verdade. Porque essa manifestação, o projeto de Deus para salvar o mundo, é algo tão extraordinário que João diz em João 3,16, de que tem coisas, professor, que só a eternidade vai nos mostrar. É verdade. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos Daniel lá na Babilônia. Certamente, durante os anos que Daniel viveu com Nabucodonosor, Nabucodonosor foi influenciado por Daniel. Com certeza. Primeiro porque Daniel foi ousado já com 15 anos de idade, quando disse, não vou comer essa comida. E depois Nabucodonosor soube, certamente. Tanto é que Aspenaz disse assim, eu não posso fazer isso, que ele vai me matar, eu estou com medo, ele vai tirar minha cabeça. E Daniel disse, fica tranquilo. Mais 10 dias. Então, ele sabia que Daniel era judeu, que Daniel era crente numa linguagem nossa. A esposa... Depois ela confirma, frente, ela tem diz, o neto, né, o filho, quer dizer. Mas vamos lá. O capítulo 4 de Daniel, depois que Nabucodonosor tem aquela experiência de 7 tempos, que entende que é 7 anos ou não, vai depender aqui da interpretação. Mas, bom, o texto diz que quando ele volta, ele recobra o seu pensamento, ele diz louvo, exalço. É a única expressão que aparece, é exalçar na Bíblia. Louvo, exalço, engrandeço e glorifico o Deus de Israel. E a partir de hoje, está proibido a adoração aos ídolos. É verdade. Enquanto eu estiver aqui, vai ser agora a adoração ao único Deus. E quem adorar outro Deus, eu mando matar. Professor... Sua casa será feita monturo, ele diz. Monturo. Professor, deixa eu dizer um negócio aqui. Eu tenho que dizer com calma, porque tem os cortes da internet, né? De repente alguém pode entender. Eu não estou querendo falar sobre salvação, não. Agora, que Nabucodonosor teve uma experiência com Deus. Com certeza. Então, se Nabucodonosor, que era um homem ímpio, pagão, idólatra, distante de Deus, teve essa experiência durante aqueles 7 tempos, professor. Quando ele volta, ele diz, olha... E detalhe, acaba a história de Nabucodonosor ali. Há quem diga que Nabucodonosor provavelmente teve essa experiência com Deus e que isso pode ter resultado na sua vida espiritual, na eternidade. Eu não quero entrar no mérito aqui, mas isso não pode ser descartado. Não pode ser porque descartado, as últimas palavras de Nabucodonosor diz isso. Então, veja bem... Se Jesus fez aquilo com Nabucodonosor, vamos passar, né? Vamos para o próximo ponto. Professor Joanildo, vamos para a próxima tela agora, por gentileza. Passar ali. Ponto 2, a salvação dos gentios. A pregação aos gentios e a conversão dos gentios. Em seguida, por favor, próxima tela, professor Joanildo, eu gostaria, por gentileza, de pedir para o senhor comentar esse texto que está aí. Então, quando Pedro chega lá na casa de Cornélio, a primeira declaração dele é essa exatamente, capítulo 10, versículo de número 34. É interessante que Pedro chegou lá, já encontrou Cornélio, amigos, familiares, né? Capítulo 10, versículo 34 diz, e abrindo Pedro a boca disse, aleluia, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, né? Então, ao ouvir o relato de Cornélio, o apóstolo declara, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo.
Essa declaração também foi feita por Moisés, Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, pelo rei Josafá, segundo o livro das Crônicas, capítulo 19, versículo 7, reafirmada por Paulo em Romanos capítulo 2, versículo 11, e por Pedro na primeira de Pedro 1,17. Então podemos ver que Deus não possui prediletos, nem favorece alguns em razão de sua nacionalidade, classe social, sexo ou raça. Ou seja, o projeto de Deus para a salvação é universal, ele deseja salvar a todos. Agora, essa salvação começaria pelos judeus, porque eu posso dizer que Jerusalém, o povo judeu, foi o berço do cristianismo, foi ali que nasceu a igreja, foi ali que ocorreu o primeiro batismo com o Espírito Santo, o Pentecoste. Agora, os primeiros líderes da igreja. Isso. O que é que Jesus queria? Que a partir dali o evangelho se expandisse. E essa foi a dificuldade de compreensão dos discípulos, dos apóstolos, como nós já dissemos. Inclusive, o momento é oportuno para nós lermos aqui algumas referências para mostrar que tanto os judeus quanto os gentios serão salvos através da fé em Cristo. Não é assim? Sim. Paulo diz em Romanos capítulo 1 e o versículo de número 16. Ninguém melhor do que Paulo para escrever essas palavras. Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz assim: porque não me envergonho do evangelho. Por quê? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quem era Saulo de Tarso? Perseguidor, inimigo da igreja, assim, aquele que desejava exterminar o cristianismo, mas ele experimentou esse poder. E dentro do judaísmo, ele diz assim: eu me sobressaía em zelo. Eu excedia todos, né, do judaísmo. Aí ele diz assim: primeiro do judeu e também do grego. Então observe que Deus não quer salvar só os judeus, ele quer salvar o grego também. Aleluia. E o momento é oportuno também para dizer que o fato de ser judeu também não garante salvação a ninguém. Exato. A salvação é através da fé em Cristo. Em Romanos capítulo 10, versículos 1 e 2, Paulo diz: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Como que diz assim? Eu desejo e quero que eles sejam salvos. Eu vou orar por isso, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Ninguém pode duvidar do zelo do judeu por Deus, por Jeová, pela lei, não é assim? Pela sua tradição. Mas eles desprezaram a justiça de Deus, que é Cristo. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, que é Cristo, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, quando nós dizemos aqui, né, fazemos menção a essas palavras de Pedro, ao chegar na casa de Cornélio, que Deus não faz acepção de pessoas, significa dizer, Deus deseja salvar todos os homens, né? Independente da sua classe social, independente da sua raça, independente da sua nação, independente da sua etnia, independente do seu credo, da sua crença, ele deseja salvar a todos. E um dos textos, né, que nós podemos ler, indo lá para o Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, que eu não vou necessariamente explicar esse texto escatologicamente falando, mas no capítulo 7, versículo 9, o texto diz: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, aleluia, a qual ninguém podia contar. Glória e onde a essa Deus, multidão? glória De a Deus. todas as nações, tribos, povos e línguas linda, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, ou seja, pessoas que foram salvas através da fé em Cristo, né? Trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E ainda o outro texto, capítulo 5, versículo 9, é um cântico celestial, falando que no céu não só os judeus serão salvos, mas aleluia, muitos gentios. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, veja que cântico maravilhoso. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens. De onde são esses homens? De toda tribo e língua e povo e nação. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas, Ele quer que todos sejam salvos, judeus, gentios, gregos, exatamente, independente de qualquer nacionalidade. E quando o senhor estava falando sobre essa questão da relutância em fazer uma diferenciação entre judeus e gentios, isso, o capítulo 11, que é a continuação, é linda, porque quando Pedro sai da casa de Cornélio, que vê ali eles batizados com o Espírito Santo,
regenerados, batizados e batizados em águas, ele volta para Jerusalém. Só que quando chega em Jerusalém, professor Éder, há uma relutância. O versículo 11 diz: e ouvindo os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus, e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele e os que eram da circuncisão. Veja a palavra disputavam, eles combatiam, eles não estavam aceitando. E o texto diz, dizendo: tu entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Aí veja o que aqui diz o texto. Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem. Olha que coisa interessante. Olha que vou mostrar que eu não sou herege. Olha que isso, professor. Veja o que ele diz aqui. Estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, Aleluia. Uma visão, vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até mim, junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, e répteis, e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões, que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito, isso aqui é lindo, Verdade. que fosse com eles. Pedro ainda precisou dessa intervenção do Espírito, né? Nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. Ele levou uma comitiva com ele. Levou, ele foi bom. E entrando em casa daquele varão, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, ele dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por nome Pedro. Aí veja o versículo 14, isso aqui é maravilhoso. O qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Veja, Cornélio não tinha experimentado a salvação ainda. Verdade. Mas aquela nossa conversa, Sim. o Senhor já tinha antecipado o evangelismo lá do Pernambuco, ou melhor, Cesareia para Cristo. Cesareia É porque tá na cabeça, né? na Tá no cabeça. coração. Olha o que é que diz aqui. E quando comecei a falar, professor, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. O princípio aqui é Atos 2. Sim. Aí ele diz assim, ó, e lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aí Pedro termina o sermão dizendo: portanto, meus irmãos, se Deus lhes deu o mesmo dom, o dom aqui é falar em línguas, o dom aqui Falar em lhe línguas. deu o mesmo dom. Veja o que é que diz: que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Aí ele termina: e ouvindo estas coisas apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Oh, aleluia! na verdade, Glória até a os Deus. gentios deu Deus Deus o arrependimento. Aleluia. Isso aqui vai ter que terminar, professor. Eu sei que você está aí com o coração, né? Mas a gente vai para um rápido intervalo. E daqui a pouco a gente volta com o seu programa glória Escola a Deus. Dominical. Não sai daí, é bem rápido. Nós vamos continuar estudando a lição em nome de Jesus. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a lição de número 11, que tem como título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. A máxima dessa lição é a pregação do Evangelho. É o desejo de Deus de que as pessoas elas conheçam a Cristo. E falar sobre pregação do Evangelho, falar sobre missões, a gente lembra desta obra aqui, editada pela editora Bereia Acadêmica, uma obra muito boa, escrita pelo evangelista Sóstenes Pereira. E nós queremos, claro, fazer menção aqui desse trabalho e indicar como uma leitura fundamental para você que gosta de evangelismo, para você que gosta de missões. É uma obra que vai trazer um subsídio muito rico, inclusive para a lição de hoje. Então fica aqui a indicação. Muito bem, vamos voltar então aqui à tela. Nós terminamos nessa, mas eu vou pedir para a próxima, por gentileza. Aqui nós temos professor Jonatas Éder.
uma informação riquíssima, já que estamos falando de salvação de gentios, né? Cornélio era um homem religioso e, como bom judeu que ele era, ele tinha prática de oração, como o próprio texto nos mostra, ele tinha a prática do acolhimento aos pobres, ele era piedoso, a Bíblia mostra isso, né? Inclusive, alguns italianos estavam ali na casa dele, né? O texto, o versículo diz, Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Isso mostra a ideia de que algumas pessoas eram envolvidas também com o testemunho que aquele homem dava, mas precisava de uma experiência de conversão, de novo nascimento, e assim aconteceu. Exato. Então aqui é a salvação dos gentios. O que é que a gente pode comentar sobre essa tabela aí? De repente os colegas aqui, os professores também podem compartilhar alguma ideia. Por favor, professor. Muito bem. É para lembrar apenas aos professores, a gente já vivencia isso porque todos nós somos gentios. Isso. E todos nós temos a experiência da salvação, porque a Bíblia diz que o nosso espírito, o Espírito do Senhor testifica com o nosso, que somos filhos de Deus, não é isso? Mas é um gráfico que o professor pode utilizar bastante para principalmente prevenir alguns alunos do pensamento de que Deus continua, ou que a mente humana continua exclusivista. Se o Deus do Antigo Testamento chamou pessoas para dentro de Israel, se o Deus do Novo Testamento, que é o mesmo Deus, chamou gentios para dentro da igreja, por que Deus faria acepção de pessoas hoje? Deus escolheria uns sim, outros não. Então, como temos aqui 2, 4, 6, eu vou comentar os dois primeiros para que os amigos possam partilhar também, não é? Por exemplo, a necessidade da salvação universal. Romanos 3:23 vai dizer que todo mundo pecou. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, não é? Esse pecado é tão terrível que vai trazer morte a todos os homens, conforme Romanos 5:12. Então, se todos os homens pecados e destituídos estão da glória de Deus e a morte veio para todos os homens, então é necessário que, pela justiça de Deus, todos também recebam a oportunidade de serem salvos. Então, nós acreditamos sim que a salvação ela é para todos, ela é universal. Nós não cremos no universalismo, que é uma corrente teológica que diz que no final todo mundo vai ser salvo. A gente não acredita nisso. Nós não acreditamos, mas que Deus dará oportunidade a todos para que eles sejam salvos, né? E o segundo que eu posso comentar é que essa salvação ela é universal e por isso nós vamos ler Romanos 1 e o verso 16 para confirmar o que estamos dizendo aqui. É o apóstolo Paulo falando da deturpação que houve, né, em relação aos seres humanos, mas ele diz depois, antes de falar sobre o ser humano caído, ele diz assim, 1:16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, e aí está falando do seu contexto, é claro, não está falando que os judeus serão salvos primeiros, não. Primeiro do judeu, ou seja, veio para o que era seu e os seus não receberam, João capítulo 1, né? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao qual creio no seu nome. Então, primeiro do judeu, também do grego, que aqui é os gentios. Então, evangelista Alessandro, a necessidade é para todos e, então, a salvação precisa ser para todos. Professor Jonas, se a salvação é para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas, como o próprio Pedro falou na casa de Cornélio, nós podemos dizer que essa salvação ela é ilimitada. Não há um limite para a salvação. Quem limita essa salvação, como já foi dito aqui, é o mau uso do livre-arbítrio humano. Exato. Mas essa salvação ela é para todos. O texto que o professor Joanildo citou de Tito diz que o desejo de Deus é que todos os homens... 1 de Timóteo, Desculpe-me, Timóteo, 2, obrigado. Versículos 3 e 4. Isso. Nós temos textos também lá, como Ezequiel. O Senhor disse que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele venha a arrepender-se, não é? Então, se essa salvação, professor, ela é ilimitada no sentido de que ela é oferecida a todas, a expiação, o que é expiação? É o poder do sacrifício de Cristo. Ele também é ilimitado, essa graça, além de ser limitada, ela é universal? Ela é universal, João capítulo 1, versículo número 29, talvez seja um texto célebre, né, que é sempre chamado ele na leitura, diz assim, e no seguinte dia, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, prestando bem atenção na sentença que está sendo lida, assim, é o Cordeiro Santo, Imaculado,
Aleluia. que tira o pecado do mundo. Aí João ainda continua com esse mesmo assunto, só que na sua primeira epístola, né? Na sua primeira epístola, que é o capítulo 1 e o versículo, ou seja, capítulo 2 e o versículo 2, para tirar qualquer tipo de dúvida, né? Claro que a fala daqui é de João Batista no capítulo 1, mas é escrita, mas o João Evangelista escreve, registra, e lá na frente, na epístola de João, ele diz o seguinte, capítulo 2, versículo 2, ele é a propiciação, ou seja, ele é o perdão pelos nossos pecados. Presta só atenção nessa frase aqui, ele é o perdão pelos nossos pecados. Ele está restringindo. No entanto, ele diz, não somente pelos nossos, aí ele expande, mas também, aqui a partícula adversativa, por todo o mundo. Essa exegese é maravilhosa, né? Ou seja, a salvação ela é ilimitada no sentido que ela é ofertada a todos. E isso mostra o poder da expiação, do sacrifício. O poder da expiação. Ministro, se o senhor me permite, porque esse é um assunto tão empolgante, porque lá no capítulo 5 de Romanos e o versículo 18, diz assim, olha, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, olha a lógica do texto paulino, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, aleluia, veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Amém. Um paralelo lindo, ou seja, a salvação é oferecido a todos. Muito bom. Quando eu citei o texto de Tito, professor, era esse texto que eu queria citar também, 2:11. Isso. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas foi muito bom aquele texto de Timóteo, porque complementa esse raciocínio. Professor Joanildo, os 2 últimos pontos, por favor. São 2 textos bem conhecidos, né, evangelista? O primeiro, que o amor de Deus é universal. Palavras de Jesus, Deus amou o mundo, né, a humanidade. Esse é o texto da Bíblia. O mundo é mundo mesmo, não é uma pessoa ou outra, né? Ele não amou apenas os judeus, ele não amou apenas aos gentios. O mundo inteiro, a humanidade inteira é alvo desse amor de Deus. E o que foi que ele fez? Como ele demonstrou? Porque o amor, ele é demonstrado através de ações. Aleluia. Assim, o verdadeiro amor, ele é demonstrado não só em palavras, mas em ações. E como foi que Deus demonstrou esse amor? Ele deu o seu filho. Aleluia, aleluia. Para quê? Todo aquele que nele crê. Não é só os predestinados, não é só os eleitos, mas todo aquele que nele crê, ele tem essa oportunidade, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse que a igreja deveria, os discípulos deveriam ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, todos devem ser evangelizados para que todos tenham a oportunidade de salvação. Eu queria só fazer esse adendo para a gente concluir. Eu estava procurando esse versículo doidinho aqui e encontrei. 5:20 de Romanos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça sempre será maior do que o pecado. Porque a ação de Deus, ela não pode ser inferior ao pecado. Se fosse assim, o pecado teria muito mais poder do que Deus. Mas aonde abundou o pecado, veio Deus e com a sua graça superabundou, alcançando, como disse o evangelista, o senhor Jonas, a todos os homens. Isso é maravilhoso. Muito bem, nós já estamos concluindo, indo para os finais, né? Mas eu queria pedir para passar a próxima tela, por gentileza, que é o terceiro e último ponto da lição, que é falar sobre o Espírito que foi prometido, o Espírito que foi recebido e o Espírito lá em Pentecostes que foi visto e ouvido, né? Próximo ponto, por gentileza. Aqui tem algo interessante, o Espírito derramado sobre os gentios. Eu queria que o professor Jonas, por favor, falasse. Pedro tinha sido acompanhado por 6 cristãos judeus. Posteriormente, o testemunho que eles deram de que o Espírito Santo realmente tinha sido dado aos gentios foi crucial para convencer a igreja de Jerusalém de que Cristo se estende a todos. É uma citação da revista Ensinador Cristão, e a gente pode tirar rapidamente aqui, porque as nossas horas já estão um pouquinho avançadas, de que o batismo com o Espírito Santo, naquele momento, na casa de Cornélio, aquilo foi fundamental para que a igreja entendesse que os gentios agora faziam parte do plano da salvação
também. Um pequeno adendo ao que Jonas diz, as próprias línguas estranhas, em Atos 2, demonstra essa universalidade do poder de Deus. É dito no texto bíblico de Atos 2 que existiam diversas nações lá, e aí nações é porque muitos judeus e prosélitos, né, isso, ministro Barreto, estavam lá esperando o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, aguardando para aquela festa para voltar para sua casa. E lá, no capítulo 2 de Atos, ele vai citar Joel, né, o apóstolo Pedro, mas eu queria mostrar as nações. Capítulo 2, verso 8. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, Juta, Cirene, forasteiros, e tem um adendo, né? Tanto judeu como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar da grandeza de Deus. E quando o apóstolo Pedro vai pregar sobre isso, ele vai dizer que isso é Joel 2. Então, a beleza é que o derramamento do Espírito Santo foi um derramamento de línguas universais também. Estamos falando aqui de glossolalia. Eu sei que temos um especialista na área aqui, mas me atrevo a falar sobre isso. Estamos falando de uma língua inteligível para quem ouve. Isso. E eles falavam de quê? Da grandeza de Deus. Significa dizer que aquelas quase 3.000 conversões não foi apenas pela pregação de Pedro. Até porque não tinha microfone. Oh, aleluia! Naquele barulho, não tinha como todos prestarem atenção no que Pedro dizia, mas à medida que as línguas foram manifestas e eles ouviram na sua própria língua falar das grandes de Deus, então eles se converteram também. E quando Pedro pregou, eles disseram, estamos compungidos, está doendo, o que é que a gente faz? Aí Pedro se arrependa. Se arrepende. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Muito bem, vamos pedir para passar para a próxima tela, já estamos concluindo aqui esse bloco, né, esse último momento, e aqui tem algo interessante. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque nós que somos pentecostais clássicos, o que é um pentecostal clássico? É um pentecostal que defende, à luz das Escrituras, que o batismo com o Espírito Santo, o seu sinal visível é o falar em línguas estranhas. Isso é um dos pontos. Tem outros pontos também, mas eu quero me deter nesse aqui, né? O texto é claro, quando Pedro está na casa de Cornélio, diz assim, olha, e dizendo, versículo 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras, Pedro estava pregando. Pedro não tinha nem começado a fazer oração, ele estava pregando. Aí diz assim, caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. Aleluia. Essa palavra cair o Espírito Santo é a mesma palavra que aparece para Jesus quando ele estava lá no batismo, o Espírito Santo cai sobre ele. É a mesma ideia de Atos 2, que o Espírito cai no cenáculo, desce, vem do céu, não é? E diz aqui, olha, e os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Aí alguém pode dizer, mas que dom é esse? Ele vai dizer. O versículo diz aqui, olha, por que eles se maravilharam que o dom tinha sido derramado sobre os gentios? Aleluia. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. A palavra magnificar aqui é a mesma, professor, que aparece lá em Atos 2, porque diz que eles glorificavam a Deus. A língua que foi dada ali como um sinal de que algo extraordinário tinha acontecido, tinha como propósito tanto evangelístico como de adoração. Sim. Eles magnificavam a Deus. E aí é quando Pedro vai dizer, olha, eu não preciso mais de nada, porque Pedro estava no cenáculo, Pedro era a melhor testemunha para afirmar de que o que aconteceu em Atos 2 aconteceu também em Atos 10. Sim. É o mesmo sinal. A diferença é que lá em Atos 2, como a igreja estava iniciando, acontece alguns fenômenos que ficou restrito para aquele momento, que foi um som como de um veemente impetuoso, ficou restrito lá para Atos. Isso. Não aparece em lugar nenhum mais em Atos, nem em qualquer lugar. E as línguas como que de fogo. Agora, a língua estranha, que seria a xenolalia e a glossolalia, uma língua ininteligível / também inteligível, como o senhor falou, isso sempre aconteceu de Atos 2 para cá e ainda hoje acontece. Então, eu acho que antes da gente vir para esse ponto aqui, que é interessante, é bom dizermos de que alguém não pode
dizer ter sido batizado com o Espírito Santo, professor, se não tiver esse sinal audível e visível. Isso. Por que audível e visível? Porque alguém tem que falar. Isso. Então tem que ser audível. Né? E visível porque alguém tem que ver. Porque se eu chego aqui e digo, eu estava lá, não tal, lhe falei, mas alguém viu? Não, então vamos fazer o seguinte. Vamos orar? Vamos orar para a gente ver. E Jesus confirma. Porque não é, professor? Isso. Porque senão alguém chega na sua particularidade e diz, eu falei em língua estranha, eu fui batizado com o meu Espírito Santo. Ah, que bênção, meu irmão. Mas vamos esperar, a gente tem que ver, tem que ser visto e ouvido. Então, a primeira coisa é essa. Agora, para terminar, e aqui eu queria pedir, passa ali por gentileza, essa última tela que vamos apresentar agora, que é a que estava anterior, isso. Esse batismo no Espírito Santo, professores, aqui eu vou pedir para cada um falar um pouquinho sobre isso. Começa pelo senhor, Sim, senhor. depois vem para o professor Jonas e termina com Éder. É algo extraordinário. Inclusive, eu quero aproveitar e fazer menção dessa obra também editada pela editora Bereia Acadêmica, uma obra que foi editada o ano passado, né? É o Proto-Pentecoste, Ações do Espírito Santo no Antigo Testamento, pela infinita graça de Deus. É uma obra de nossa autoria, orientados pelo nosso pai espiritual, nosso pastor Ailton José Alves, que nós tratamos aqui sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, e esta citação que está aqui foi, de alguma forma, também espelhada num livro onde nós trabalhamos sobre a profecia de Joel. Isso. Joel capítulo 2, versículo 28. Isso aqui é Joel. Isso, que se cumpre em Atos 2 e nunca mais apareceu nada diferente, professor. O que é que a gente podia comentar sobre? Muito bem. O senhor comenta sobre os dois primeiros e depois os colegas continuam os demais. Muito bem, eu gostaria de ler o texto primeiro, né? Isso, Joel capítulo 2, versículo 28, que é a promessa da efusão do Espírito, né? De manifestações sobrenaturais. Sim. E Deus, através do profeta Joel, diz isso: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Então, é interessante que quando essa promessa se cumpriu, no dia de Pentecostes, em Atos 2, Pedro faz menção a essa profecia. Isso, ele menciona. Pedro diz assim, olha, esses homens não estão embriagados como vós pensais, É o mas texto da pregação dele. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Então, o que podemos aprender? Que esse derramamento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a manifestação de novas línguas, veio para derribar todas as barreiras, né? Então aqui não há preconceito racial, toda a carne, todas as pessoas, né? Assim, brasileiro, africano, judeu. Essas ações todinhas que foi mencionada em Atos 2. Exato. E o interessante é que quando Pedro cita esse texto, ele está olhando para todas aquelas nações. Que estão ali. Estão lá. É como se ele está dizendo, olha, glória a o que Deus. vocês estão vendo aqui não é só para a gente judeu, não. É para vocês também. Glória a É Deus. brasileiro, africano, europeu, é para todo mundo. Glória a Deus. E também sobre filhos e filhas. Então, também não tem nenhum preconceito, nenhuma barreira sexual. Filhos e filhas, homens e mulheres, assim, É porque moças quando a e gente rapazes, olha, assim, professor, para o Antigo Testamento, Isso. Só os a gente homens vê que que tinham, né? tinha funções Exato. e privilégios, por assim dizer, até do ponto de vista espirituais, Isso. capacitações do Espírito, Isso. que eram apenas para homens. para homens. Aí Joel diz, olha, isso vai se acabar, porque está vindo aí um negócio. Vem uma dimensão maior. aleluia. Eu costumo dizer o seguinte, que inclusive eu cito isso aqui, aproveitando esse momento, né, um merchan da nossa obra, eu digo isso aqui, o seguinte, que no Antigo Testamento o Espírito Santo foi experimentado como um contra-gota. Foi a chuva seródia. Caía aqui, caía ali, molhava um pouquinho aqui, mas quando chega em toda a carne, professor, então não é mais chuva seródia, agora é um torrencial de águas. Inclusive Joel fala sobre isso. Exato. Isaías fala sobre isso, que chegaria o tempo em que a água seria derramada de forma abundante. Abundante. Aí não tem como, tem que ser para todos. E esse é um privilégio dos crentes, né? Muito bem. De qualquer nação, de qualquer etnia, porque esse Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, sobre filhos e filhas. Professor Jonas, o preconceito etário, será que o batismo tem idade, professor? Tem não. Tem não. A Bíblia, quando fala velhos e jovens, né? Que interessante que a expressão jovens aí está incluindo também as crianças, né? No conceito que Sim, não, no sim. conceito nosso daqui. Porque uma criança ainda está na sua parte inicial de parte vida. inicial jovem. Então Jesus tanto batiza uma criança com o Espírito Santo como batiza uma pessoa idosa. E nós temos visto isso, né, professor? Tem visto Crianças muito. com 4, 5, 6 anos sendo Sendo batizadas. batizadas
E pessoas com 80, 90. Sim. Com o dom de variedade de língua. A gente tem vivenciado, visto isso nos nossos cultos. Então é mais um cumprimento de Joel e que Pedro reforça justamente. É para os velhos, são para os jovens, está acessível a qualquer um que for crente e lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Professor Éder, será que o batismo com o Espírito Santo é só para rico ou o pobre também está incluído? Não, está incluído. E se a gente for olhar essa expressão no seu sentido original, os servos e servas aqui são os escravos. São os escravos. Então, imagina algo que só descia sobre reis, sacerdotes, profetas, agora atenderia à classe mais baixa. Quando o senhor disse assim, que o senhor, irmão Júnior, inundaria, eu fiquei maravilhado, porque isso aqui é Isso é uma realidade. Servos e servas. Então, não importa a sua condição, não importa a sua faixa etária, não importa quem você é, entregou a vida a Jesus, está apto a receber isso, se crê. Infelizmente, alguns não creem. Mas nós cremos e somos testemunhas de que Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Eu me lembrei do irmão Manuel. O irmão Manuel já está com o Senhor e ele tinha um desejo muito grande de ser batizado com o Espírito Santo. Ele foi acometido de uma enfermidade que o fez ir ao Senhor, mas um mês antes ele estava no seu culto doméstico em casa e ele estava cantando os hinos. De repente, Jesus tomou a sua boca. Ele era o maestro do coral em Olinda ali, onde tem um farol, a congregação que tem um farol. Amaro Branco. Amaro Branco. Coral masculino de Amaro Branco. Já idoso. É o tio da minha esposa. E a gente visitava muito ele. E no dia seguinte eu fui fazer uma visita, aí a esposa, muito feliz, disse assim, Manuel ontem falou em línguas. E ele já tinha mais de 80. Glória a Deus. Poucos meses Jesus guardou, mas Jesus cumpriu a promessa. Então, insista. Jesus continua batizando com o Espírito Santo e com fogo. Aproveita para na escola dominical chamar o povo, né? Para Jesus batizar. Aleluia. Eu creio que Jesus faz isso. Batiza, Jesus. Meus queridos amigos e professores, nós estamos terminando, temos menos de um minuto ali. O pastor Nadir Jackson, quando está na frente deste programa, que é o âncora, né, deste programa há muitos anos, ele sempre disse, em poucas palavras, eu vou dizer uma palavra só, professor Givanildo, professor Jonas e Éder. O que é que a gente pode resumir? Dia de missões é dia de orar pela salvação de toda a humanidade. Glória a Deus. Dia de missões é dia de pregar o evangelho a todos. Amém. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo hoje. Se você crê, você recebe. Você recebe. Isso inclusive em casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, estamos chegando ao final do programa, mas como sempre fazemos, nós vamos orar agradecendo a Deus por esta oportunidade feliz de estarmos aqui. Neste domingo, dia 14 de setembro, nós estamos agradecendo a Deus e comemorando e lembrando o Dia Nacional de Missões. Nós queremos aproveitar para fazer isso, orar pelos missionários, pedindo a Deus que continue guardando, dando graça. Eu vou pedir aqui ao nobre professor Givanildo Hermano, por gentileza, para orar por missões. Muito bem. Bendito Deus, querido Pai, quero te louvar, bendizer o teu nome, te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui participando deste programa. Quero te pedir uma bênção especial para o teu ungido, pastor presidente, toda a superintendência das escolas bíblicas dominicais e todos os dirigentes, secretários, professores e alunos da escola, onde estaremos reunidos domingo, aprendendo e estudando a Tua Palavra. E no próximo domingo, Pai, quando estamos comemorando o Dia de Missões, queremos interceder também em prol da obra missionária, em prol dos missionários, das famílias que estão além das fronteiras, fazendo a Tua obra, pregando o Evangelho, aqueles que estão na Europa, na Ásia, África, em todos os continentes, nas Américas, em todos os continentes, Pai, levando a Tua Palavra, o Teu ID, onde quer que os Teus filhos estejam, Pai, ser com eles, ajuda-os, capacita-os, que a Tua igreja continue, Pai, na sua marcha, na sua trajetória, preparando, capacitando, enviando missionários para levar o Teu ID glorioso. Tudo isso, Pai, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 11ª lição com o título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Na próxima semana veremos a 12ª lição com o tema O Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas.
Também, não esqueça, está disponível no formato de podcast, no Spotify e também no nosso canal no YouTube. Anote aí, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e não esqueça de compartilhar nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa, se Deus quiser. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do querido e amado Espírito Santo esteja sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.